Olá, galera da Turma 1000, como vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem. Todos bem, corta. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso roteiro, certo? Então a gente entra aí na parte 2, finalizando o roteiro da quinzena. E hoje o nosso tema são as primeiras fases da Revolução Industrial, as duas primeiras fases, né? Nós vimos na aula passada que a partir do século XVIII a humanidade vai dar um salto muito grande e significativo no seu processo de desenvolvimento técnico e tecnológico a partir da Revolução Industrial. Nós discutimos um pouquinho, né, sobre por que a gente usa o termo revolução para se referir a esse processo, né? Então, se chama revolução porque essa etapa de desenvolvimento ela provoca transformações estruturais na sociedade global, né, de uma maneira geral, de maneira progressiva, mas que atinge cada vez mais todas as partes do globo, né, e são mudanças provavelmente aí imutáveis, né, definitivas, então que tem consequências sociais, espaciais, culturais e evidentemente econômicas e produtivas. Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar qual foi a primeira fase, também chamada de primeira revolução industrial, e a segunda fase, segunda revolução industrial. A gente vai perceber então como ela transformou elas, né, foram transformando progressivamente o espaço geográfico. Então é importante que vocês percebam tudo isso como um processo. Por isso eu chamo de fases da Revolução Industrial e não de primeira e segunda. Por que eu gosto de falar em fases? E não necessariamente só em primeira e segunda, porque quando eu falo primeira e segunda, cria muitas vezes os alunos têm a tendência de pensar que começa a segunda, termina a primeira. Então, tudo que aconteceu aqui fica deixado para trás, né? Quando na verdade se trata de um processo evolutivo. E a gente faz essa diferenciação, a gente diz que tem uma segunda fase acontecendo, porque você tem transformações de uma fase para outra, né? Você vai ter uma mudança, enfim, no quadro produtivo, na distribuição dos países que se industrializam e por aí vai. E aí por isso a gente divide em fases, né? A gente vai ver melhor como essas transições aconteceram, mas é muito importante que vocês tenham em mente, fixa bem legal, que esses processos, que a Revolução Industrial é um processo contínuo, ok? Então que vai evoluindo aí e muitas vezes características de uma fase vão estar presentes na outra. Então muito cuidado com aquele pensamento em caixotinho, decoreba, tá? Bom, então, primeira etapa, vocês vão assistir a essa aula e em seguida aí fazer a leitura do livro e as atividades que eu propus aí no final do roteiro. Então, vamos começar, ok? Então, primeira fase da Revolução Industrial, ela começa então no século XVIII e tem como uma das suas características muito importantes a localização espacial. Então, o fator geográfico de localização ele vai influenciar muito na forma como essa primeira revolução vai se desenhar, como ela vai acontecer. E a localização específica dos recursos naturais, sobretudo das chamadas matérias-primas, elas vão ser vai ser fundamental nessas primeiras etapas, sobretudo nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio de revolução industrial, a localização, a distribuição de carvão mineral. Eu cheguei a mostrar isso para vocês na aula passada. Outras características que vão influenciar, que vão favorecer o avanço desse processo é a oferta de infraestrutura urbana. Então, cidades minimamente infraestruturadas com sistema aí de transporte e água, energia e um certo capital inicial. Não é a banda, tá? A capital inicial, o capital primitivo, usando um termo melhor. A Inglaterra, como eu mencionei também na aula passada, foi o primeiro estado, primeiro lugar do mundo a se industrializar de fato, né? A fazer essa transformação, essa revolução. E isso é muito cobrado nos vestibulares e é muito importante também da gente entender por que a Inglaterra foi a primeira. Quais são as razões do pioneirismo inglês, né? Então, a gente tem aí a acumulação primitiva de capital. O que significa
significa essa acumulação de capital? Vamos lembrar que durante o século XVII, 16 a 17, a Inglaterra, seguida, né, depois aí da Espanha, de Portugal, ela também vai se lançar no processo de expansão marítima, as grandes navegações, né, que levaram aí a descoberta do Novo Mundo, das Américas, e tinha todo aquele objetivo de alcançar a Índia, né, as Índias, como eles chamavam, e por aí vai. A Inglaterra, então, vai colonizar o norte da América, né, a América do Norte, o território que hoje deu origem aí aos Estados Unidos e ao Canadá, e também vai colonizar porções do território africano e do território inglês. Esqueci de marcar aqui, mas do território inglês. O que que isso vai favorecer a Inglaterra? Lembra que a Índia era o grande objetivo das grandes navegações, porque ela concentrava, ela tinha, né, o interesse nas Índias estava relacionado ao comércio, à oferta de produtos que tinha ali. Então, com a colonização, os ingleses, né, e os burgueses e o próprio Estado inglês, ele vai adquirir aí, vai conquistar muito capital, tanto capital no sentido do dinheiro, né? Enfim, da moeda, como do capital de poder, enfim, de conhecimento, que vai ser permitido aí através das grandes navegações, né? Da exploração das colônias pelo mundo. Além disso, a Inglaterra concentrava muitas fontes de matéria-prima, sobretudo do carvão mineral, vai ter desenvolvido aí uma série de inovações técnicas, como a máquina a vapor, né, que vai ser a primeira aí máquina utilizada no processo de industrialização, e vai desenvolver um processo chamado de cercamento dos campos ou enclosures. O que que foi isso? Conforme o processo de industrialização foi se colocando como um fato, havia então uma demanda cada vez maior por matéria-prima. E foca aqui, não esquece, grava no seu coração, na sua cabecinha. A primeira grande indústria desse momento, a indústria que marca a primeira fase da Revolução Industrial, é a indústria têxtil. E qual era a principal matéria-prima da indústria têxtil? A lã, né, que vinha da ovelha. Então, o que que vai acontecer? Não só essa indústria, mas esse é um grande exemplo, assim, para a gente entender o cercamento dos campos. Conforme as indústrias vão acontecendo, vão se formando, gente, isso não é um processo que acontece de um dia para a noite, isso leva aí alguns anos, algumas décadas, há uma necessidade de matéria-prima. Então, o que que vai acontecer? Eles vão cercar os campos, tirar ali o campo, então, que outrora era utilizado para produção de alimentos, enfim, você utilizava uma mão de obra, né, um número de mão de obra muito grande, você começa a cercar esses campos e substituir a produção que havia ali por criação de pasto, por exemplo, por criação de ovelhas para fornecer matéria-prima para a indústria. Quais são as consequências disso, galera? Vamos pensar aqui comigo. Quando eu retiro essa paisagem e eu vou transformar ela transformá-la para atender os interesses dessa indústria que vai nascendo, eu tenho algumas consequências, né? Primeiro de tudo é que eu tenho o início de um processo de urbanização. Então, pela primeira vez, a população nas cidades passa a ser maior do que a população no campo. Por quê? Porque com o cercamento dos campos, e aí são processos que se complementam, eu tenho o chamado êxodo rural. Por quê? Porque o campo começa a perder importância com o cercamento dos campos. Eu tiro aquela população lá que trabalhava na produção de alimentos e coloco para enfim, eu não preciso mais de tanta gente no campo, porque a criação, enfim, de ovelha demanda menos mão de obra, então eu tenho uma liberação dessa mão de obra que migra para a cidade, onde eu tenho oferta de emprego agora do emprego industrial. Qual é a consequência espacial disso? Primeiro, uma transformação visível na paisagem, né? Essa imagem está em inglês, mas é mais para vocês visualizarem aqui a transformação de uma mesma paisagem outrora campestre, rural, pelo surgimento de cidades. E esse processo ele foi muito acelerado, de modo que repara, esse também tá em inglês, mas a ideia é vocês visualizarem mesmo, tá? Eu tenho um crescimento populacional muito grande, sobretudo aonde eu tinha as cidades que ofereciam, né, que vão ser os grandes polos industriais dessa primeira fase da Revolução Industrial. Então, repara que Liverpool, Londres, Bristol, Newcastle, enfim, são regiões que concentram, repara aqui primeiro, minas de carvão, ok? Então já tinha ali
a infraestrutura urbana mínima, são as cidades pequenas, mas repara que a maior parte da população vai estar distribuída aí pelo resto da ilha, né? E pequenas concentrações de cidade. Mas repara que essas cidades, todas elas estão próximas do mar também. Então, outro fator de localização espacial muito importante na primeira e também na segunda, mas sobretudo na primeira Revolução Industrial, é a proximidade de mares, de rios. Então, você tem aí rios importantes como o rio, né, Manchester, vários rios enfim, que vão ser importantes para o escoamento da produção. Você não tinha avião naquela época, você não tinha, enfim, o desenvolvimento do sistema de transportes que a gente vai ter a partir da Revolução Industrial. Então, antes de 1700, era muito interessante você estar próximo das saídas marinhas e de rios para você poder escoar essa produção. Então, essas cidades que ofereciam, então, oferta de matéria-prima, proximidade com os rios e oceano, infraestrutura urbana e por ter infraestrutura urbana, por serem cidades, eram também onde concentrava capital, né, onde tinha então dinheiro circulando, esse dinheiro que vinha aí, seja da, das atividades das grandes navegações, seja, enfim, a partir do próprio comércio que se desenvolvia nessas cidades, tudo isso vai favorecer uma concentração dessas fábricas em algumas cidades, em algumas regiões. Então, repara que a partir de 1900 eu tenho a formação, então, de grandes centros urbanos e industriais na Inglaterra, né? Então aqui tem um mapa que mostra legal, um mapa de Londres, não tem uma precisão da data, mas é algo entre 1806 e 1814, que vai mostrar aqui pra gente como que a cidade vai crescer às margens do rio, certo? E as fábricas, enfim, e repara que ela vai se expandindo e vai tomando áreas que outrora eram áreas de campo. Uma outra consequência espacial e também social é que essas cidades vão crescer de maneira tão acelerada, né? Então, em menos de um século, você tem transformações tão grandes, uma migração tão grande do campo para a cidade, que vai fazer com que você tenha, então, um cenário, né, de intensa desigualdade e segregação socioespacial. Então, repara que são cidades feias, caóticas, realmente. Você pega filmes, livros que se passam, né, no final do século XVIII até o século XIX, você vê aí relatos de como essas primeiras cidades, não só na Inglaterra, conforme o processo de industrialização vai se expandindo aí para a França e para outros países da Europa e depois para os Estados Unidos, você tem, então, cidades que crescem de maneira desordenada, essa população que migra do campo para a cidade migra sem recursos nenhum, então vão habitar aí habitações cada vez mais precárias. Repara essa imagem aqui, era muito comum esses tipos de cortiços, né? Então, onde as pessoas dormiam em gavetas praticamente, era uma situação realmente caótica, e isso tem uma série de consequências, por exemplo, para a saúde urbana. Você não tinha um sistema de saneamento estabelecido, as cidades não tinham uma infraestrutura preparada para receber esse contingente populacional tão grande. Então, isso vai trazer uma série de consequências. Além disso, desculpa, gente, eu tô com a minha garganta péssima. É, as fábricas, né, elas reorganizam completamente a noção do trabalho. A partir desse momento, por isso a gente diz que é uma revolução. Ela muda a própria concepção, a forma como as pessoas pensam a sua vida e estruturam o seu dia. Se antes o cara que trabalhava lá na roça a vida inteira, gerações da sua família, viviam lá o tempo do sol, né? Então acordava com as galinhas e dormia com as galinhas, a partir de agora ele vai viver o tempo da fábrica, o tempo do relógio, certo? Isso muda completamente o modo de vida das pessoas. A relação de trabalho também vai mudar. Você tinha até então relações de trabalho, ainda até com heranças lá daquela época da Idade Média. Então, vai ter o surgimento agora de uma nova classe social. Isso é muito importante. É essa classe social do proletário, ou seja, a mão de obra que, não possuindo
os meios de produção, né, dentro dos termos marxistas aí de definição de proletário, então são pessoas que não detendo os meios de produção, ou seja, não sendo dono da fábrica, não sendo dono de terra, o que que ele tem para vender? Né? O que que ele tem a oferecer enquanto trabalho para gerar, né, renda? Ele vai oferecer a sua mão de obra, vai oferecer a sua força de trabalho em troca de salário. Então, quem é o proletário? O proletário é o trabalhador assalariado, a pessoa que trabalha por um determinado regime de horário para receber um determinado salário. E nesse primeiro momento, cara, era o caos, você não tinha leis trabalhistas, você vai ter aí crianças trabalhando em fábricas, mulheres grávidas, porque qual era a lógica? E vai seguir uma lógica que vem até daquela tradição do campo, porque no campo, e se você conhece alguém que trabalha, sua família, por exemplo, que talvez, sei lá, viva no campo, ou você conhece alguém aí, você vai perceber que é muito comum as crianças, todo mundo se envolver aí no processo da produção. Quando você chega nas cidades, né, lembra que essas pessoas elas vão trabalhar em troca de salário. Então, qual é a lógica? Repete. Então, coloca filho, mulher grávida, todo mundo para trabalhar, porque quanto mais gente trabalhando, maior vai ser a renda da família, né? E essas famílias precisavam de uma renda cada vez maior, porque viver nas cidades não é barato. E essas fábricas, então, elas vão ter aí uma lógica completamente caótica, de certa forma, porque, bom, imagina, crianças e mulheres grávidas na fábrica, uma situação de exploração, as pessoas chegavam a trabalhar cerca de 18 horas por dia, lembra que elas ganhavam por hora, então trabalhavam o máximo que dava para ganhar, o máximo que pudessem também. Além disso, a introdução da máquina no trabalho, né, no setor produtivo, ela vai trazer algumas consequências também para aquelas profissões que haviam antes da Revolução Industrial. Então, por exemplo, para você produzir um tecido, uma roupa, antes você usava a tal da máquina de tear, né? Que você pegava os fios da lã e ia tecendo, e para isso você tinha um profissional, o tecelão. E o tecelão, ele vai desaparecer praticamente, né? Dentre outras profissões vão sumir com o processo de revolução industrial, porque você vai ter uma substituição da mão de obra humana, artesanal, pela máquina. Esse processo tem um nome de desemprego estrutural. Né, que é quando o que, que acontece? Você tem o desaparecimento do posto de trabalho. E isso, gente, então pensa, todo esse cenário de exploração de mão de obra, de desaparecimento de postos de trabalho antigos e salários baixíssimos, situação na cidade paupérrima, insalubre. Isso vai gerar uma série de revoltas, né, como as revoltas ludistas e cartistas, né? Então, o que que foi o ludismo e o cartismo? O cartismo foi um movimento, né, um dos primeiros movimentos que vão originar aí os sindicatos ainda na primeira Revolução Industrial, que os trabalhadores eles vão se organizar e vão escrever cartas onde eles vão trazer aí reivindicações pedindo melhorias da sua situação de trabalho. E o ludismo já foi um pouquinho mais hardcore, a galera vai quebrar as máquinas porque eles identificam que a máquina é a culpa dela, por conta dessa máquina maldita eu estou perdendo meu emprego. E, gente, isso é comum até hoje. Nós não temos aí, talvez, um ludismo muito evidente, mas a substituição da mão de obra humana pela máquina é cada vez mais frequente. É uma realidade que vem da primeira revolução industrial e que se mantém aí hoje na terceira ou quarta fase, como eu já mencionei para vocês, né? Não há um consenso ainda aí entre os cientistas se a gente tem uma quarta fase ou não, mas o fato é que na atualidade ainda hoje nós sofremos com a ameaça do desemprego estrutural por conta, sobretudo, da substituição da mão de obra humana pela máquina. Então, olha o que eu falei para vocês lá no início da aula sobre como a gente tem coisas que vêm da primeira revolução e que permanecem, né? Então, essas permanências, essas rugosidades, para usar uma expressão aí do Milton Santos, né, um geógrafo muito importante, o que, que são rugosidades? Rugas são marcas do tempo na, no presente, né? Então, são marcas do passado no presente. Tá aí essa questão da substituição da mão de obra humana pela máquina.
E aí a gente chega na segunda fase ou na segunda revolução industrial, que vai começar aí no final do século XIX, início do século XX, que tem como novidade, por isso a gente vai fazer essa demarcação temporal, a gente vai dizer que a gente agora tem uma segunda fase, uma segunda revolução industrial, porque a partir desse momento eu tenho algumas inovações, algumas mudanças, como por exemplo, a introdução de novas fontes energéticas, sobretudo aqui do petróleo. Eu tenho o desenvolvimento de novas técnicas produtivas, de máquinas, né? Então eu tenho a máquina de a combustão e não mais apenas aquela máquina a vapor de água que era mais lenta, então isso vai acelerar o processo produtivo. Eu tenho um desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e transporte cada vez maior. Então tem um avanço em vários sentidos, eu tenho várias inovações chegando que vão por isso caracterizar uma nova fase. Uma outra característica dessa nova fase da Revolução Industrial, dessa segunda fase, é que eu tenho uma dispersão das indústrias pelo mundo, sobretudo, então, na Europa, né, que foi onde se concentrou a primeira fase, e agora com a entrada dos Estados Unidos e do Japão, ok? Dentro da segunda revolução industrial, eu trouxe o caso dos Estados Unidos, mas isso vai existir também nos outros países que estão se industrializando nesse período ou que estão intensificando o seu processo de industrialização nesse período, que é a intensificação daquela lógica da concentração produtiva. Então, eu tenho uma lógica aqui, pera, deixa eu voltar. Aonde eu vou tentar concentrar ao máximo todas as atividades, todos os setores que eu preciso para mobilizar essa economia industrial. Porque, gente, a fábrica por si só, ainda mais naquela época em que eu não tinha, apesar de eu ter tido muitos avanços, eu não tinha um desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação como eu tenho agora. Então, por exemplo, se eu preciso de dinheiro agora, eu posso, sei lá, entrar em contato aqui e fazer uma transferência bancária. Se eu preciso de determinada coisa, enfim, é muito mais rápido as coisas hoje em dia. Eu não preciso que eu tenha essa lógica fordista espacial. Então, uma outra inovação que eu tenho na segunda revolução industrial é a entrada de novos modelos produtivos. Eu esqueci de colocar isso no slide, mas anota no seu caderno, que é a entrada de dois novos modelos produtivos, o modelo fordista e o modelo taylorista. Já vou mencionar, já vou explicar melhor isso para vocês. Mas o modelo fordista, que é muito lembrado pela famosa linha de montagem, ele também é uma lógica que tem uma consequência espacial no sentido que extrapola a fábrica. Então, essa lógica é o seguinte: o Ford, inspirado inclusive na teoria taylorista, né, esqueci o primeiro nome, mas do Taylor. O Taylor ele vai dizer o seguinte, né? O Taylor ele era um industrial e um cara que estava pensando aí maneiras de, enfim, melhorar a produção industrial, acelerar o processo de industrialização. E ele vai falar o seguinte: olha, a gente precisa reduzir o tempo de produção para aumentar, né, a celeridade. Então, de reduzir o tempo de produção para produzir mais rápido em menos tempo e assim aumentar a circulação do produto no mercado e assim diminuir o nosso custo, porque eu vou estar vendendo mais rápido, produzindo mais rápido, por aí vai. O Ford, ele pega essa ideia do Taylor e ele aplica, ele cria um modelo. E um dos modelos de inspiração fordista e taylorista é esse onde eu vou concentrar os setores produtivos. Então, um exemplo aqui, por exemplo, uma fábrica de carro, perto dela, na mesma, eu vou criar, fugiu o nome, mas eu vou criar regiões industriais, não é esse o termo correto, talvez eu me lembre daqui a pouco, mas eu vou ter, então, numa mesma região, para eu fabricar um carro, eu vou ter a fábrica de parafuso, a fábrica de mola, o banco, a fábrica de pneu. Eu vou ter, então, toda uma lógica espacial concentrada, e aqui nessa imagem eu trago isso para vocês. Repare, eu tenho a fábrica, eu tenho várias fábricas integradas, né, junto do sistema de montagem. Repara que eu tenho a fábrica, eu já tenho os carrinhos aqui prontos para ser vendidos, e eles vão estar perto das cidades. Então, ó, aqui é uma imagem
se eu não me engano, de Nova York ou de Chicago. Eu esqueci de colocar a legenda, mas repara, eu tenho a fábrica aqui, beleza? Várias fábricas espalhadas, então vamos imaginar que aqui eu tenho a fábrica que faz realmente a montagem aqui faz a montagem do carro, aqui faz, sei lá, do motor, aqui do pneu, aqui eu tenho a vila operária onde vão morar os trabalhadores. É importante que os trabalhadores estejam perto das fábricas, por quê? Porque eu reduzo o tempo de deslocamento. E outra, eu preciso também estar perto dos centros consumidores. Por quê? Porque a ideia não é produzir mais em menos tempo? Times money, honey. Olha só, então eu preciso que a minha produção esteja perto, o setor produtivo esteja perto do setor de consumo, esteja perto do mercado consumidor. Então, tudo isso é o que a gente chama aí de concentração produtiva, né? Então, o modelo, a segunda revolução industrial, ela tem essa característica de ser uma revolução, tanto a primeira quanto a segunda, e na segunda, então, a gente intensifica essa ideia de concentração espacial dos setores produtivos. E isso vai fazer, então, que eu tenha o surgimento de grandes cidades como Nova York, Chicago, Londres, Manchester, próprio Paris, enfim, uma série de cidades ao redor desses países pioneiros no processo de industrialização, que tem aí essa característica, então, de ter tudo muito concentrado. Isso é muito importante porque quando a gente na próxima aula for falar da terceira revolução industrial, vocês vão ver como isso vai se alterar. Uma outra característica aí para a gente começar a fechar da segunda revolução industrial e da introdução, que vem aí então da introdução do modelo produtivo fordista, é a introdução da linha de montagem. Isso é quase que um clichê, né, quando a gente trata desse assunto de revolução industrial. E o que que é a grande, uma outra inovação que o Ford vai trazer, que ele vai aplicar na sua fábrica, né? O Ford não tinha só fábricas de carro, ele tinha outros tipos de investimento, mas obviamente a fábrica de carros, né, é a que ele ficou mais famoso e que existe até hoje, né? É, ele vai introduzir uma coisa chamada linha de montagem. E essa linha de montagem ela foi muito bem retratada no filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. Deixa eu só tirar o som aqui. Consistia no quê? Você cria uma esteira, beleza? Aonde nessa esteira você vai passando, você coloca todos os trabalhadores posicionados nessa esteira e cada um vai desempenhar uma função nessa esteira. Então, eu vou montar o motor do carro. Então, vem passando na esteira, sei lá, a caixa, aí um funcionário insere o parafuso, o outro aperta o parafuso, o outro coloca o outro parafuso e por aí vai até que no final da esteira eu tenho a máquina finalizada. Qual é o objetivo disso, gente? É produzir cada vez mais rápido. Então, eu vou tentar controlar o tempo ocioso, que o Ford vai falar disso. Os trabalhadores eles têm muito tempo ocioso na fábrica. Então, se eu organizo, se eu crio um sistema de logística, é bem preciso, de modo que eu reduzo essa ociosidade do trabalhador, eu aumento aí o trabalho dele, especializando, e aí a gente tem a ideia então de mão de obra especializada. O que é uma mão de obra especializada? É uma mão de obra dedicada a uma única função, ela é direcionada para aquela função específica. Então, isso vai se reverter na criação dessas esteiras, né, dessas linhas de montagem, de toda uma organização cronometrada do trabalho, de sistemas de vigilância, como mostra aqui no filme, né, o cara vendo aqui na câmera como é que estão os trabalhadores, se eles estão no ritmo aí direitinho, tal, 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 e engenheiros e mais engenheiros para tentar garantir aí o máximo, ó, seção 5 aumente o volume da produção, blá blá blá, e aí, ó, o cara tá aumentando aqui e a produção rodando solta, né? Então, ó, capataz, problemas da seção 5, verifique o aumento da produção. Produção 5, atenção na perda de capataz. Ou seja, acelera, olha só. Você vai desempenhando trabalho especializado, você vai desempenhando uma única função. A pessoa vai, então, se tornando cada vez mais mecanizada, né? O humano vira praticamente uma máquina. Vamos embora, porque time is money, vamos, vamos, vamos. E aí a pessoa vai desempenhando, vai ficando nesse processo tão louco, né? Que chega uma hora e os filmes do Chaplin, eles são comédias extremamente
críticas, né? Apesar de muitas pessoas não gostarem do cinema preto e branco, isso aqui é sensacional. Você tem, ele tem, esses filmes específicos do Chaplin, eles têm uma vantagem pedagógica e eles trazem uma mensagem pra gente muito interessante, porque, repara, droga, aqui, de tanto desempenhar a mesma função, o trabalhador ele tem aí consequências no seu próprio corpo, né? Ele está saindo assim, é um exagero provavelmente, mas isso leva ao que o Karl Marx vai chamar, né, de alienação do trabalhador. Esse conceito de alienação que o Karl Marx vai trabalhar, ele é muito bem expresso nessa charge, que já foi muitas vezes cobrada em vestibulares e provas, onde coloca assim, né, o trabalhador na linha de montagem, ele diz, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Por quê? Porque antes da Revolução Industrial, o cara para produzir, sei lá, um tênis, um sapato, ele fazia lá desde o processo de hidratação do couro, de preparo, de costura, todo o processo estava na mão daquele trabalhador, certo? Ele tinha uma autonomia, ele tinha uma propriedade sobre aquilo. Quando você tem a Revolução Industrial, e sobretudo a partir da segunda, com essa questão da linha de montagem, né, da introdução do modelo fordista de produção, o trabalhador especializado, ele não tem nenhum controle, ele não tem nenhuma autonomia sobre aquilo que ele está produzindo. E é isso que o Marx vai chamar de alienação, ele está alienado do que ele está produzindo. O que ele faz todos os dias é colocar parafusos, sem necessariamente saber para que esse parafuso colocado nessa peça vai servir. É claro que, enfim, é um exagero, a pessoa vai provavelmente saber, mas a ideia é fazer uma crítica à forma como os trabalhadores, a partir da Revolução Industrial, eles vão se tornando cada vez mais alienados do processo produtivo. Então, a partir aí da segunda revolução industrial, dentro dessa lógica do times money, né, com a introdução do sistema fordista de produção, que além, uma outra característica dele, né, além da questão da linha de montagem, eu tenho também a padronização da produção. E qual é a parada da padronização da produção? É que o Ford ele tinha uma frase ótima, né? Você pode ter um carro de qualquer cor, contanto que ele seja preto. O que ele quer dizer com isso? Que só pode ter carro preto. Por que só pode ter carro preto? Porque se eu padronizo a produção e eu tenho uma linha de montagem, eu vou produzir tudo assim, ó, de uma vez. Né? Imagina, se eu vou produzir um carro branco, um vermelho, um preto, com bolinha, com estampa de oncinha, isso cria uma quebra, né, uma ruptura no processo produtivo, diminui a celeridade da produção. E se eu estou na lógica do tempo é dinheiro, não é interessante. Então a ideia aqui é eu produzir ao máximo no mínimo de tempo. Isso vai levar, galera, então a uma intensificação da produção industrial, você vai ter então uma superprodução que vai levar ao surgimento definitivo da chamada sociedade do consumo, muito comum, principalmente aí nessas imagens norte-americanas, né, com a difusão do chamado American Way of Life, que é muito caracterizado aí por um apelo, né, a utilização da propaganda, sobretudo a partir do século XX, né, dos inícios do século XX, onde você tem aí propagandas que vão trazer uma ideia de felicidade, de ideal de vida, que está muito atrelada ao consumismo, então a propaganda vai contribuir aí para essa lógica da superprodução, que tem como consequência a crise de 29, que a gente vai trabalhar mais à frente, que é uma crise que foi um momento em que você teve uma produção tão grande que o ritmo de consumo não aguentou e aí ele gerou uma crise mundial, né, global, como é que começa nos Estados Unidos, mas a gente vai falar disso num outro momento. Então, galera, eu sei que foi um pouco acelerado, é muita coisa. A ideia era passar para vocês aí realmente como esse processo ele se acelerou, ele trouxe transformações profundas na sociedade. Então, lembra? A gente começou com uma imagem lá do campo, as famílias trabalhando, tal, 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 até que a gente chegou aqui, a gente está parado aqui no início do século XX, onde você tem aí transformações culturais evidentes, né? O Papai Noel americano, o final de semana com churrasco, o ideal aí de você consumir produtos
é, eletrodomésticos, refrigerante, todo esse apelo consumista. Então, essa mudança cultural, você tem mudanças, consequências ambientais severas, né? Como, enfim, a gente vai estudar isso com mais calma mais para frente, mas o agravamento aí das questões ambientais, da poluição ambiental, que está muito relacionado à intensificação da atividade industrial, que também está relacionado com a ampliação do consumo. Então, gente, tudo tá relacionado, sabe? Eu imagino que enquanto eu vou falando, vocês vão puxando aí coisas da cabeça de vocês, e é realmente isso. A geografia é esse mundaréu de informações que se conectam. Eu espero que tenha ficado claro. A próxima, então, etapa é vocês fazerem a leitura atenta do livro, da página 16 a 23. Leiam com bastante atenção, prestem bastante atenção, anota, risca quais são as principais inovações que a gente tem aí de uma etapa, de uma fase para outra da Revolução Industrial. Façam as atividades, ok? Respondam tudo o que se pede. E é isso, a gente se encontra então na próxima aula. Perdi a minha apresentação. Aqui estou. Qualquer dúvida, vocês sabem aonde me encontrar. Estou à disposição. Um grande beijo. Continuem se cuidando, continuem estudando. E até a próxima, meus queridos.